Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom, meus amores? Bom, vamos lá? Nossa aula hoje é uma aula temática, exatamente, né? Em homenagem à festa de São João, ok? E eu já estou caracterizada, já estou no clima e quero que todos vocês também entrem no clima. Vamos lá? Vamos animar? Bom, não fiquem tristes, tá? Fiquem alegres. Logo, logo tudo isso vai passar. Em breve todos nós estaremos juntos comemorando as nossas vidas, ok, pessoal? Vamos lá? Bom, antes de nós começarmos a nossa aula, eu tenho um recado para vocês. Assistam o vídeo até o finalzinho, tá? Porque no final deste vídeo eu vou estar passando algumas orientações sobre a prova, né, a P1 de língua portuguesa, tá bom, pessoal? Então, por favor, não esqueçam, no final deste vídeo estarei passando algumas orientações sobre a avaliação de língua portuguesa, ok? Vamos lá agora? Vamos lá agora? Ótimo, vamos lá. Pessoal, aula 11, livro 3 de gramática. Vamos falar sobre colocação pronominal, tá? Uma das aulas mais importantes também da língua portuguesa, tá? Porque vai nos ensinar a falar corretamente, a escrever corretamente. Aí, muito importante para as aulas de redação de vocês, tá? Então, utilizem, pratiquem a colocação pronominal, tá claro, de forma correta. É para isso, né, que a aula sobre colocação pronominal ela é muito útil, tá? Muito importante, tá bom? Vai nos ensinar a falar corretamente, a escrever corretamente, tá? Utilizando a norma culta da língua portuguesa, tá bom? Vamos lá? Bom, o que é a colocação pronominal? Então, eu trouxe aqui a definição para vocês. É a parte da gramática que vai tratar da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Ou seja, é a parte da gramática, né, que vai tratar, né, do correto posicionamento, né, da correta posição, vamos dizer assim, né, da correta posição dos pronomes oblíquos átonos na frase, tá bom? Essa colocação correta é muito importante, pessoal, ok? A norma culta da língua portuguesa exige isso, tá? Exige esse domínio, ok, pessoal? Bom, quem seriam esses pronomes pessoais oblíquos átonos? São eles me, te, se, o, os, a ou as, lhe ou lhes, nos, vos, ok? São esses pronomes pessoais oblíquos átonos que nós iremos trabalhar agora, ok? Então vocês vão perceber, né, o quanto é importante, né, praticar essa correta colocação desses pronomes oblíquos átonos dentro das frases, ok? Mas para isso, né, preste atenção, embora, eu até quero relembrar isso para vocês, embora na língua falada, né, no dia a dia de vocês, a colocação dos pronomes oblíquos átonos não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita, ok? Muito importante que essas normas sejam observadas e seguidas também, tá? Principalmente na hora da redação, né? Na hora da produção textual de vocês, tá bom? Não esqueçam isso. Bom, quando eu falei dos pronomes oblíquos átonos, né? Nós vamos trabalhar com esses pronomes oblíquos átonos. É importante observar, né, o posicionamento deles dentro das frases. Claro, esse posicionamento vai se dar de 3 maneiras diferentes, ok? Então, para essas 3 maneiras diferentes, nós vamos dar o nome, tá? Ou seja, existem 3 posições diferentes em que os pronomes oblíquos átonos irão assumir, tá? Isso é o estudo da colocação pronominal, ok, pessoal? Bom, são eles: próclise, mesóclise e ênclise. O que seria uma próclise? Próclise é quando eu coloco o pronome oblíquo átono, antes do verbo, ok? Então, todas as vezes que o pronome oblíquo átono, né, estiver colocado, né, for colocado antes do verbo, nós estamos trabalhando a próclise,
ou quando vocês encontrarem, né, esses pronomes oblíquos átonos antes do verbo, já sabe que ali nós temos uma próclise, ok? Mesóclise. O que seria uma mesóclise? É quando o pronome oblíquo átono é colocado no meio do verbo, ou seja, entre o verbo e sua desinência. E o pronome oblíquo átono fica no meio. Então, nós chamamos esse posicionamento de mesóclise, ok? Ênclise. O que seria uma ênclise? É quando o pronome oblíquo átono é colocado depois do verbo, ok, pessoal? Sempre depois do verbo. Então, se está depois do verbo, nós vamos dizer que esse posicionamento, né, é chamado de ênclise, tá? Pronome oblíquo átono assumiu uma posição de ênclise, ok? Recebe esse nome, depois do verbo, né? Bom, vamos lá? Vamos falar agora sobre as regras da próclise. Exatamente. Pessoal, para usar a próclise, nós temos que seguir algumas regras, ok? Então, eu trouxe aqui algumas regras a serem seguidas. Eu vou falar da primeira regra, tá bom? Bom, todas as vezes, né, que dentro da oração, dentro da frase, né, nós encontrarmos palavras negativas ou com sentido negativo, nós vamos utilizar a próclise. Quais seriam essas palavras? Não, ninguém, nunca, jamais. São essas palavras, né, negativas ou com sentido negativo. Se encontrar essas palavras na frase, já sabe que essas palavras, elas irão atrair o uso da próclise. Ou seja, vocês terão que colocar o pronome oblíquo átono sempre antes do verbo, tá bom? Então, observe esses dois exemplos aqui. Não quero aqui. Então, esse pronome oblíquo átono, o, está antes do verbo querer, né? Por quê? Porque dentro desta frase nós temos uma palavra negativa. Que palavra é essa? A palavra não. Então, essa palavra atrai o uso da próclise, ok? O outro exemplo, nunca ouvi assim. Então, dentro dessa frase, nós temos uma próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono, o, está antes do verbo, né, ver, né? Nunca ouvi assim. Então, está antes do verbo ver. Sendo assim, eu vou explicar, né? Dentro dessa frase, nós temos uma palavra, né? Uma palavra com sentido negativo. Que palavra é essa? A palavra nunca. Então, essa palavra atrai o uso da próclise, ok? Ou seja, eu tenho que colocar meu pronome oblíquo átono antes do verbo, ok? Segunda regra. Pronomes relativos, indefinidos ou demonstrativos também atraem o uso da próclise. Então, se vocês encontrarem um pronome relativo na frase, ou um pronome indefinido, ou um pronome demonstrativo, já sabem que deverão utilizar a próclise. Aqui eu trouxe alguns exemplos aqui. Foi ela que o fez. Então, dentro desta frase, eu tenho o pronome relativo que. Isso atrai o uso da próclise. Ou seja, eu tenho que utilizar o pronome oblíquo átono, que é o pronome oblíquo átono, o, antes do verbo fazer, ok? Segundo exemplo, alguns lhes deram maus conselhos. Aqui nessa frase eu tenho o pronome indefinido, alguns, e ele atrai o uso da próclise. Por isso, né, que o pronome oblíquo átono, lhes, está antes do verbo dar, ok? Terceiro exemplo, isso me lembra algo. Então, dentro desta frase, eu tenho um pronome demonstrativo, que atrai o uso da próclise. Por isso, que o pronome oblíquo átono, me, está antes do verbo lembrar, ok? Ficou claro? Terceira regra, verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais também atraem o uso da próclise. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Ontem me disseram que havia greve, né? Ontem me disseram que havia greve hoje. Então, ontem me disseram que havia greve hoje. Bom, pessoal, perceberam que dentro desta frase tem um pronome, tem um advérbio, né, de tempo. Quem é esse advérbio? O advérbio ontem. Então, a presença desse advérbio atrai o uso da próclise. Por isso que o pronome oblíquo átono me está antes do verbo dizer. Ontem me disseram que havia greve hoje. Certo? A presença desse advérbio, né, ontem, atrai o uso da próclise. Ok? Tem que colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Agora tem um exemplo. Tem uma exceção aqui, ó.
exceto quando haja vírgula depois do advérbio, uma vez que dessa forma o advérbio deixa de atrair o pronome. Ou seja, se depois desse advérbio aparecer uma vírgula, vocês não poderão utilizar a próclise. Exatamente. Vocês deverão utilizar a ênclise. O que seria a ênclise? É usar o pronome oblíquo átono depois do verbo, ok? Mas prestem atenção, se aparecer uma vírgula depois do advérbio. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Agora, vírgula, descansa-se. Perceberam que agora é um advérbio de tempo? E depois desse advérbio tem uma vírgula? Bom, se tem uma vírgula, não vai usar a próclise, não. Vai usar a ênclise. Ou seja, o pronome átono, olha, o pronome oblíquo átono se veio depois do verbo descansar, ok? Então, pratiquei a ênclise aí. Terceiro exemplo. Aqui se faz bolos. Então, aqui é um advérbio de lugar. Aqui. Tem alguma vírgula depois do advérbio? Não. Se não tem vírgula, então vocês podem utilizar e devem utilizar a próclise. Ou seja, colocando o pronome oblíquo átono antes do verbo. Ok? Então, aqui se faz bolos. Perceberam que o pronome oblíquo se está antes do verbo fazer, tá? Por quê? Porque na frase tem um advérbio de lugar que atrai a próclise e não tem vírgula, tá bom? Lembrem-se disso. Quarta regra. Em orações exclamativas e orações que exprimam desejo de que algo aconteça, também atrai o uso da próclise. Então, eu trouxe 2 exemplos. Deus nos dê forças. Podem perceber que é uma oração que exprime desejo. Deus nos dê força. Perceberam que eu usei a próclise? Ou seja, o pronome oblíquo átono, nos, está antes do verbo dar. Tá? Mas por que isso? Porque é uma frase, né? É uma oração que exprime desejo. Se é uma oração que exprime desejo, atrai o uso da próclise. A mesma coisa, o último exemplo. Deus te abençoe. Também é uma oração que exprime desejo, ou seja, atrai o uso da próclise. Então, o pronome oblíquo átono, te, né, te, está antes do verbo abençoar. Deus te abençoe, né? Então, esse pronome oblíquo átono estando, né, na posição proclítica, tá? Porque é uma frase, né, uma oração que exprime desejo, por isso que atrai a próclise, o uso da próclise. Ok, pessoal? Vamos agora para a quinta regra. Orações com conjunções subordinativas também atraem, né, o uso da próclise. Vamos ver? Embora se sentisse melhor, vírgula, saiu. Então, embora se sentisse melhor, é uma oração subordinada, adverbial, tá, pessoal? E depois da vírgula, saiu, é a minha oração principal, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Perceberam que dentro dessa oração subordinada adverbial, nós temos uma conjunção subordinativa adverbial? É a conjunção embora. Sendo assim, ela atrai o uso da próclise. Ou seja, o meu pronome oblíquo átono, se, está posicionado antes do verbo sentir. Ok? Corretíssimo. Ok? Outro exemplo. Conforme lhe disse, vírgula, hoje vou sair mais cedo. Hoje vou sair mais cedo. Então, conforme lhe disse, é a minha oração subordinada adverbial conformativa. Tá? Hoje vou sair mais cedo é a oração principal. Depois da vírgula é a oração principal, ok? Então, conforme lhe disse, é uma oração subordinada adverbial, por quê? Porque tem a presença de uma conjunção subordinativa adverbial. Quem é ela? É a conjunção conforme. Então, sendo assim, atrai o uso da próclise. Ou seja, o pronome oblíquo átono, lhe, está posicionado antes do verbo dizer. Ok? Fácil, né? Tem que seguir essa regra, hein? Fiquem atentos, tá bom? Sexta regra. Verbos no gerúndio, regidos de preposição em. Então, todo mundo sabe quando que um verbo, né, se encontra no gerúndio. Quando ele apresenta a terminação NDO, né? Ando, né? Endo, indo, não é isso? Então, vamos ver? Encontrou verbo no gerúndio, e esse verbo, além de estar no gerúndio, está, né, antecedido pela preposição em, já sabe que vai usar a próclise. Vamos ver?
Em se tratando de confusão, vírgula, ele está presente. Perceberam que o verbo tratar aí está no gerúndio? Tratando. Olha a terminação NDO. E antes do verbo tratando, antes desse verbo no gerúndio, nós temos a presença da preposição em. Sendo assim, atrai o uso da próclise. Ou seja, o pronome oblíquo átono, se, está antes do verbo tratar. Ok? A mesma coisa no segundo exemplo. Em se decidindo pelo churrasco, vírgula, eu trato da carne. Então, decidindo aí é um verbo que está no gerúndio. Olha a terminação NDO. Está no gerúndio, decidindo. Então, antes desse verbo no gerúndio, nós temos a presença da preposição em, aqui dentro da frase. Sendo assim, atrai o uso da próclise. Ou seja, eu tenho que colocar o pronome oblíquo átono, se, né, se, antes do verbo decidir. Ok? Isso é regra, hein? Tem que prestar atenção, pessoal. Vamos agora para a sétima regra. Em orações interrogativas, nós também iremos utilizar a próclise, tá? Quando vocês se depararem com orações interrogativas, vocês já sabem que ela atrai o uso da próclise. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Quando te deram a notícia? É uma pergunta, não é? É uma oração interrogativa. Então, vocês perceberam que o pronome oblíquo átono, te, está antes do verbo dar? Ou seja, atraiu o uso da próclise, né? Outro exemplo. Quem te presenteou? É uma pergunta também. Perceberam que o pronome oblíquo átono, te, está antes do verbo presentear? Porque é uma oração interrogativa, pessoal. Atrai o uso da próclise, ok? E todos nós já sabemos que a próclise é quando a gente coloca o pronome, né, oblíquo átono antes do verbo, ok? Agora eu vou explicar o uso da mesóclise. Vamos relembrar aqui, melhor dizendo, né? Bom, a mesóclise, ela é possível somente possível utilizá-la com verbos no futuro do presente ou com verbos no futuro do pretérito. Exatamente. Se houver palavra atrativa, todavia, vamos dar preferência ao uso da próclise. Deixo isso bem claro. Então, eu trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo, o verbo está no futuro do presente, ok? E no segundo exemplo, o verbo está no futuro do pretérito. Vamos lá? Primeiro exemplo. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Bom, perceberam que aqui eu tenho uma mesóclise? O verbo orgulhar. No meio, eu tenho o pronome oblíquo átono, que é o pronome me. E depois eu tenho a desinência, exatamente, a desinência modo temporal, né? Ei, que nos remete à ideia de um verbo no futuro do presente. É a mesma coisa que você, é a mesma coisa que se eu dissesse assim, ó, eu me orgulharei dos meus alunos. Então, eu me orgulharei é uma linguagem mais informal, né? Vamos dizer assim, uma linguagem coloquial. A norma culta diz o quê? Se o verbo está conjugado no futuro do presente, utilize a mesóclise. Embora a mesóclise, tenha caído em desuso, Mas é importante nós sabermos, é importante nós conhecermos o uso da mesóclise, para uma eventualidade, assim, vamos dizer, uma situação que exija formalidade, nós temos que saber conduzir o uso da mesóclise, ok? Então, orgulhar-me-ei dos meus alunos, tá? É a mesma coisa que se eu falasse, eu me orgulharei, Eu me orgulharei. É a mesma coisa, tá bom? Orgulhar-me-ei é o uso da mesóclise. O pronome oblíquo átono entre o verbo e sua desinência. Perfeito. Segundo exemplo, orgulhar-me-ia dos meus alunos. Essa é a mesóclise, O verbo orgulhar, o pronome oblíquo átono no meio e a desinência ia, que nos remete ao verbo conjugado no futuro do pretérito, É a mesma coisa que se eu falasse eu me orgulharia. É a mesma coisa. Só que eu me orgulharia está mais no sentido coloquial, da frase. A norma culta, uso da mesóclise, orgulhar-me-ia dos meus alunos, ok? Nós geralmente encontramos a mesóclise em algumas passagens da Bíblia, na Bíblia, Alguns textos na Bíblia utilizam, Vocês podem perceber que vocês vão encontrar a mesóclise
também nos textos lá na Bíblia, tá? E alguns convites de casamento, né? De formatura, de solenidades, né? Alguns convites, assim, convidando alguém para ir a uma solenidade, geralmente vocês vão encontrar o uso da mesóclise também, em algumas palestras, né? Exatamente, em algumas conferências, né, que exijam textos, né, utilizando, né, toda uma formalidade, toda a norma culta, vocês vão encontrar também, tá bom? Bom, então, se o verbo, né, estiver conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tem que usar a mesóclise, ok, pessoal? Uso da ênclise. Vamos falar agora sobre o uso da ênclise. Pessoal, quando o uso da próclise, né, quando o uso da próclise e da mesóclise não for possível, nós usaremos a ênclise, ok? Bom, o que seria a ênclise? Como eu já falei anteriormente, a ênclise é quando eu posiciono, né, quando eu coloco o pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo, tá? Isso é ênclise, nós chamamos de ênclise, ok? Então, nós temos aqui, né, algumas regrinhas para o uso da ênclise, bom? Vamos perceber aqui que na primeira regra diz assim: verbos no imperativo afirmativo atraem o uso da ênclise. Vamos ver aqui? Quando alguém utiliza uma frase utilizando verbos no imperativo afirmativo. Sente-se imediatamente, ó, sente-se imediatamente. O meu verbo aqui, sentar, né? Ele está, né, no imperativo afirmativo. Ele está dando uma ordem, né? Ou seja, fazendo pedido, vamos dizer assim, fazendo pedido. Bom, se está fazendo um pedido, o meu verbo está no imperativo afirmativo, então eu tenho que usar a ênclise. Sente-se imediatamente. É a norma culta, tá? Perfeito, tá? Está dentro da formalidade da língua, perfeito. Agora vamos lá. Professor, e se eu falasse assim, ó, se sente? Pessoal, estaria errado dentro, veja bem, dentro da norma culta da língua portuguesa, né, estaria errado sim, tá? Claro que no dia a dia, né, quando vocês estão entre amigos, né, numa situação totalmente informal, tudo bem, entre famílias, né, dentro de casa, tudo bem, você pode até começar uma oração com o pronome oblíquo átono, tá? Mas a norma culta da língua portuguesa nos diz que nenhuma oração pode ser iniciada com pronome oblíquo, tá bom, pessoal? Não pode, tá bom? Não pode iniciar frase na língua portuguesa com pronome oblíquo. Isso é a norma culta da língua portuguesa nos diz, tá? Então nós temos que seguir a norma culta, tá bom? Claro que no dia a dia de vocês podem falar assim, à vontade. Falem, né, porque é uma situação informal. Mas cuidado, na hora da escrita, lembrem-se, tá? Norma culta da língua portuguesa não admite iniciar uma oração com o pronome oblíquo, tá bom? Então, outro exemplo. Para começar, joguem-lhes a bola. Então, também o verbo jogar está na forma imperativa afirmativa. Então, eu tenho que usar a ênclise, né? Joguem-lhes a bola, né? Então, perceberam que aqui eu tenho o pronome oblíquo átono, lhes, depois do verbo jogar, tá bom? Ficou claro? Ah, mas tem uma vírgula. Sim, a vírgula inicia uma outra oração. Então, por isso que o pronome oblíquo átono, lhes, está depois do verbo, tá bom? Não esqueçam, é uma frase que expressa o imperativo afirmativo, tá bom? Isso é a regra. Segunda regra, verbos no infinitivo impessoal. O que seria infinitivo impessoal? É quando o verbo não aparece conjugado com as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Então, sendo assim, nós iremos utilizar a ênclise. Então, eu trouxe dois exemplos. Gostaria de pentear-te à minha maneira. Então, pentear-te, olha só, o verbo, né, pentear aparece no infinitivo impessoal. Sendo assim, o pronome oblíquo átono vem depois, né? Segundo exemplo, o seu maior sonho é casar-se. Então, casar aqui também se apresenta no infinitivo impessoal, porque não aparece conjugado, né? Não aparece com as pessoas eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não aparece. Então, casar aqui está no infinitivo impessoal, então o pronome oblíquo átono vem depois do verbo, tá? Então, eu uso a ênclise, ok? Isso é regra, hein? Não podemos esquecer.
tá bom? Terceira regra, quando o verbo inicia a oração. Então, olha aqui um exemplo. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Então, perceberam que eu não posso falar lhe fiz a pessoa mais feliz do mundo. A norma culta da língua portuguesa diz que a frase não pode começar com o pronome oblíquo átono. Sendo assim, fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Eu coloquei o pronome oblíquo átono depois do verbo fazer. Perfeito. Segundo exemplo. Acordei e surpreendi-me com o café da manhã. Então, acordei e surpreendi aqui são verbos que estão iniciando a oração. Então, eu coloquei o pronome oblíquo átono depois do verbo surpreender. Eu pratiquei a ênclise. Perfeito. Quarta regra, vamos lá? Verbos no gerúndio, sem a preposição em, tá? Ok? Aí nós vamos utilizar a ênclise, ok? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Vive a vida encantando-me com as suas surpresas. Então, perceberam que o verbo encantar aqui, né, está no gerúndio. Encantando, não é isso? Então, eu utilizei a ênclise. Eu coloquei o pronome oblíquo átono depois do verbo no gerúndio, tá? Mas, professora, não era para colocar antes, não. Seria para colocar antes se na frase aparecesse a preposição em. Mas aqui não tem preposição em. Então, você coloca depois do verbo, tá? Você tem que colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo no gerúndio. Praticando a ênclise, ok? Não esqueçam isso, tá? Com locução verbal. Agora vamos ver, né, como que acontece essa colocação pronominal com as locuções verbais. Então, eu trouxe aqui algumas regrinhas. Primeira regra. Usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio. Então, eu trouxe 2 exemplos. Vamos ver aqui, ok? Devo explicar-te o que se passou. Perfeito. Eu tenho uma locução verbal. O que é locução verbal? É a união de 2 verbos, né? Sendo que um é auxiliar e outro é de ação. Então, devo aqui é o verbo auxiliar. Explicar é o verbo de ação. Então, eu tenho uma locução verbal. Devo explicar, ok? Então, a regra diz que eu posso utilizar a ênclise tranquilo. O verbo explicar aqui está, né? É o verbo principal que está no infinitivo. Então, eu uso a ênclise. Eu coloco o pronome oblíquo átono depois desse verbo. Perfeito. O segundo exemplo. Devo-lhe explicar o que se passou. Ou seja, a regra também diz, né, que eu posso colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar também. Quem é o verbo auxiliar? O verbo dever. Então, devo-lhe explicar o que se passou. Também está correto. Tá bom, pessoal? Isso é regra, hein? Segundo caso, segunda regra. Caso não haja palavra que atraia a próclise, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar em que o verbo principal está no particípio. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe 2 exemplos. Foi-lhe explicado como deveria agir. Então, eu tenho aqui uma locução verbal, né? Formado por um verbo um verbo auxiliar e um verbo de ação. Foi explicado. Eu tenho uma locução verbal. Então, a regra diz que eu posso utilizar a ênclise colocando o meu pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar. Por isso, foi-lhe explicado como deveria agir. Perfeito. Mas também a regra diz que eu posso colocar, olha aqui, ó, o verbo ter também, que no caso é o verbo auxiliar. Tinha-lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Então, tinha feito é uma locução verbal. Tinha é o verbo auxiliar e o verbo fazer, né, no caso feito, né, é o verbo de ação. Então, eu tenho uma locução verbal. Então, aqui tinha é um verbo auxiliar. A regra diz que eu posso utilizar a ênclise, colocando o pronome oblíquo átono depois desse verbo auxiliar. Perfeito. Tinha-lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Perfeito. Ok? Observação. Na linguagem informal, falada ou escrita, contudo, é comum iniciar-se a oração com o pronome oblíquo átono, como eu falei anteriormente. Olha o exemplo aqui. Vocês estão em casa,
né, com a família, ou estão entre amigos mesmo. É uma situação informal, podem, né, falar dessa maneira que não vai estar errado, né, é aceito. Me diga aí qual foi o resultado do seu time, ok? É uma situação informal, vocês utilizaram, né, uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, então aceita-se, né, começar a frase falando, né, com os pronomes oblíquos no início da frase. Agora, a linguagem formal, ou seja, a norma culta da língua portuguesa, não admite que a frase comece com o pronome oblíquo átono. Então, ficaria como essa frase? Na linguagem formal, na norma culta da língua portuguesa, na norma culta, ficaria assim: diga-me qual foi o resultado do seu time, ok? Diga-me. Esse é o posicionamento, né, correto, é o posicionamento correto, né, do pronome oblíquo átono de acordo com a norma culta da língua portuguesa, tá? Em situações formais, ok, pessoal? Bom, agora eu quero falar sobre a avaliação de vocês. Encerramos aqui o estudo sobre a colocação pronominal, tá bom? Então vamos lá? Bom, pessoal, eu quero passar, né, algumas orientações sobre a avaliação de língua portuguesa, P1 do primeiro trimestre. Ela vale 100 pontos, ok? Vocês deverão fazer a prova à caneta preta. Não esqueçam de colocar o nome completo da prova, a turma direitinho, tá? Evitem rasuras. E a prova é composta por 10 questões, né? A prova é composta por 10 questões discursivas, tá bom? Bom, a primeira questão, vocês vão ter que explicar, tá, a diferença entre dígrafo e encontro consonantal, acrescentando 2 exemplos para cada um. Tá ótimo, 2 exemplos. Bom, está ótimo. Segunda questão, vocês vão indicar os elementos mórficos, tá? Ou seja, vocês vão ter que indicar o radical, né, a vogal temática, né? Fácil. É só identificar os elementos, fazer a análise mórfica dos elementos. Rápido, isso é fácil. Terceira questão, vocês vão ter que dizer, né? Vocês vão ter que observar uma imagem e dizer que processo de formação da palavra foi utilizado nessa imagem. Fácil também. Quarta questão, vocês vão definir o conceito sobre hibridismo, ou seja, vocês vão explicar o que é hibridismo e vão dar 2 exemplos sobre hibridismo. Na quinta questão, vocês vão ler um texto e vocês vão explicar a palavra público, né, como substantivo e como adjetivo. Ou seja, a palavra público, né, ela pode expressar o sentido de substantivo e também pode expressar o sentido de adjetivo dentro desse texto que vocês vão ler, tá? Então vocês vão explicar o emprego da palavra público nesses 2 sentidos, tanto no substantivo quanto como adjetivo, ok? Na sexta questão, vocês vão ler 4 textos e vão dizer que tipo de variação linguística cada texto apresenta, tá bom? Na sétima questão, vocês vão explicar o que é língua e o que é linguagem, ok? Oitava questão, vocês vão caracterizar, ou seja, vocês vão ter que, vocês vão precisar falar sobre as classes gramaticais. Exatamente, né? A oitava questão diz assim: como sabemos, as classes gramaticais subdividem-se naquelas que podem ser passíveis de flexão e as que não podem. Com base nesse pressuposto, aponte as características que norteiam a classe representada pelos adjetivos. Ou seja, vocês vão ter que explicar essa classe gramatical, né, essa classe de palavras chamada adjetivo, vai explicar tudo, falando tudo a respeito dos adjetivos, sobre os adjetivos, tá? Só isso, tá bom? Explicar o que são adjetivos. Falar tudo o que vocês sabem sobre adjetivos, ok? Nona questão, vamos lá. Na questão de número 9, vocês vão explicar a diferença, né? Vão explicar o que é adjetivo uniforme e o que é adjetivo biforme. Só isso, explicar a diferença. E na 10ª questão, vocês vão fazer o seguinte: mediante a análise, né, dos compostos em evidência, explicitar seus conhecimentos acerca da flexão que neles
se evidencia. Ou seja, tenho aqui cidadão luso-brasileiro e cidadã luso-brasileira. Vocês vão explicar essa flexão, tá? Vou explicar essa flexão que se deu sobre gênero, né? Sobre gênero e também sobre número. Quando encontrar uma questão, né, que tenha sofrido uma flexão de número, você vai explicar o porquê daquela flexão de número, tá bom? Ok? Somente isso, é só explicar, tá bom? O porquê daquela flexão, tanto de gênero quanto de número. Só isso, tá bom, pessoal? Está bem fácil, façam com calma, tá bom? Ok? Quero desejar a todos uma boa prova, quero desejar a todos bons estudos, fiquem com Deus, não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá, pessoal? Não desistam, ok? Vai passar, logo, logo todos nós estaremos juntos, tá bom? Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!